Não há uma situação, por mais adversa, por mais catastrófica, por mais, perdoe-me a expressão que eu vou usar, por mais desgraçada que exista, quem sabe até causada por você mesmo, que há coisas que acontecem em nossas vidas, daquelas que são mais ruins, que são causadas pelas nossas próprias mãos, conforme está escrito, por exemplo, em Provérbios, a mulher tola, ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Não foi outra mulher, não foi a vizinha, não foi a mãe dela, não foi uma colega de trabalho, foi ela mesma quem destruiu a sua casa com as próprias mãos. E um homem todo também destrói a sua própria vida, destrói sua própria família, destrói sua empresa, seus negócios, sua reputação com as próprias mãos. Ou há casos, também pode ser o seu caso, que aquilo que aconteceu não foi culpa sua. Você foi envolvido nisso, te meteram nessa situação, quem sabe um desvario, uma loucura do seu marido, trouxe essa situação de dor, de desespero. Enfim, não importa a sua situação. Quando Jesus vem, quando o Evangelho se manifesta, aquele quadro mais terrível pode se reverter. E eu quero ler para nós João 12, do verso 1 ao 3. João 12, do 1 ao 3, abra a sua Bíblia. Para mim, falando de mim, dando minha opinião, minha humilde opinião, minha singela opinião, este é um dos textos mais emocionantes da Bíblia, dos Evangelhos. Por quê? Vamos ler, eu já vou explicar. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera. E aí você conhece um pouquinho da história do Lázaro no capítulo 11. E a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um almoço, uma janta, não sei qual horário, mas foi uma festa, uma refeição. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. E então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Por que para mim esse é um dos textos mais emocionantes da Bíblia? Porque a gente conhece um pouquinho a história dessa família. Nós temos pelo menos 2 eventos notáveis, 2 eventos dessa família, desses 3 irmãos, possivelmente já com pais falecidos, e a tradição cristã conta-nos que era uma família bem rica, bem abastada. Eles moravam numa aldeia 3 quilômetros de Jerusalém, assim no noroeste de Jerusalém. E desde o início do ministério de Jesus, ele simpatizou com essa família, ele se internurou por essa família quando ele ia pregar em Jerusalém, que era a capital da nação, do país. Era ali que ele ficava, na casa dessas pessoas. Ele criou vínculos de amizade, de fraternidade muito fortes com essa família. Só que essas pessoas não eram perfeitas e essa família não era uma família imune aos problemas inerentes à humanidade, tão somente pelo fato deles serem de Cristo. É óbvio que o final sempre era feliz, mas eles tiveram seus dias maus. E nós temos, num desses eventos, depois você pode ler Lucas 10, 38, mais ou menos, quando Jesus vai num desses momentos e a Marta está ansiosa, servindo Jesus com ansiedade. Ela briga com Jesus, ela briga com a irmã dela. Eu já preguei isso aqui, inclusive. Agora você nota comigo no versículo 2, fizeram, pois, ali uma ceia e Marta servia.
Percebe como ela está diferente aqui em comparação com o texto de Lucas em outra ocasião? Você vai perceber comigo, eu vou já adiantar. Todos evoluíram de uma situação em que se encontravam na narrativa bíblica para uma muito melhor. Primeiro, a Marta. A Marta era uma mulher ansiosa. Será que tem alguma mulher ansiosa me assistindo? Me acompanhando agora nessa pregação? Era uma mulher inquieta, era uma mulher que, apesar das suas boas intenções de ser uma anfitriã, uma boa mãe, uma boa esposa, uma mulher trabalhadora, ela acabava anulando as suas qualidades pelo defeito da ansiedade. A Marta representa essa pessoa, não só a mulher, porque tem homem assim também, mas ela representa esse ser humano que tem muitas qualidades. No caso dela era a qualidade do serviço, ela era aquela pessoa que estendia a mão, que ajudava, sabe? Aquela pessoa que ajuda todo mundo, que se importa com todo mundo, que se preocupa com todo mundo. Mas ela não consegue fazer isso em paz. Então, mesmo enquanto ela servia, mesmo enquanto ela manifestava a sua maior qualidade, ela podia colocar tudo a perder com o seu temperamento. Mas aqui não. Aqui já, pelo experimento, pela maturação que acontece pelo Evangelho, ela tem a sua qualidade manifestada, veja que ela continua servindo, mas aqui ela está em paz. Ela amadureceu, ela cresceu, ela evoluiu como pessoa. Por quê? Por causa do seu relacionamento com Jesus. É o seu caso. Se você tem muitas qualidades, mas essas muitas qualidades são contaminadas pelo seu temperamento, pela sua maneira de agir, ou quando você estoura, você explode, como diz lá na terra do André, tem pavio curto. Sabe aquela pessoa que tem pavio curto? Você é uma pessoa boníssima, agradabilíssima, enquanto não está alterado. Porque quando você se altera, até o capeta fica de lado, porque ele sabe que vai sobrar até para ele. Você tem que mudar. O Evangelho mudou a Marta para uma pessoa melhor. Veja que o Evangelho potencializa as qualidades que nós temos e mata os nossos defeitos. É assim que aconteceu com Marta. Quem mais? O outro personagem, Lázaro, era um dos que estavam com ele à mesa. A gente leu no versículo 1 que era Lázaro que falecera e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Essa mesa, essa mesa de comunhão, de uma refeição gostosa que Marta preparou, não teria acontecido, não fosse uma intervenção miraculosa. Talvez você tenha no coração sonhos, planos, projetos, que humanamente falando são impossíveis de acontecer. Mas a senhora sonha em ter um Natal com todos os seus filhos, com seu marido, mas você tem um filho, não morto como Lázaro fisicamente, mas morto nas drogas, porque quem está nas drogas está morto. Um marido morto no álcool, porque quem está no álcool está morto, ou em qualquer outro pecado. Mas Jesus resgatou Lázaro da morte, e Jesus propiciou uma história, um retrato, porque isso aqui é um retrato do Evangelho, é um retrato do que o Evangelho é capaz de fazer. Lázaro só estava nessa mesa nesse dia porque Jesus o tinha ressuscitado. E nós temos que crer que o nosso Salvador continua com o poder de ressuscitar os mortos, de resgatar pessoas perdidas, aqueles casos mais perdidos. Talvez você seja o caso perdido. Você seja alguém que, quando te virem, vão se espantar. Eu lembro que eu não era nem de Cristo ainda, eu morei num bairro aqui em Curitiba,
E os dois homens mais perigosos do bairro se converteram. Eles eram da criminalidade. E a mãezinha deles, nós lembramos, era evangélica. Obviamente que ela orou muito pelos dois, eles eram primos. Então era mãe de um e tia do outro. Eu lembro que um verão lá de 1998 para 99, nós estávamos voltando da cancha de futebol, já era tarde, mas ainda com horário de verão, quando 9 horas da noite ainda estava de dia. Eu lembro até hoje, eu descendo as escadarias para minha casa, eu vejo aquele homem perigosíssimo, todo mundo no bairro tinha medo dele. Ele vem subindo de terninho, gravata e com uma Bíblia debaixo do braço. Foi um espanto para mim, para os meus colegas. E ele passou assim, com uma leveza, com um sorriso, ele nos cumprimentou, deu um boa tarde. E aí todo mundo comentou, esse aí agora virou crente. Pois é, nunca ninguém acreditaria. Se contassem para mim, eu não acreditaria. O quê? Aquele bandido que todo mundo tem medo dele, que apronta todos, que vive trocando tiro com a polícia? Pois é, aquele mesmo. Por quê? Porque Jesus ressuscitara dos mortos. Jesus pode fazer isso por você. Mesmo que você seja um caso perdido, mesmo que alguém da sua família, da sua casa, da sua parentela, seja um caso perdido, recorra a Jesus, que Ele pode mudar e reverter essas situações. E aí a outra personagem é a Maria. A Maria sempre apareceu numa boa situação, aos pés de Jesus ouvindo a palavra, era aquela mulher espiritual. Aqui, ela que já era uma mulher excepcional, ela que já era uma mulher de Deus, ficou melhor ainda porque ela tem uma inspiração de fazer uma oferta para Jesus, e ela tomou então uma libra de unguento de nardo puro de muito preço e ungiu os pés de Jesus. Marta, ansiosa, transformou-se numa mulher pacificada. Lázaro, um perdido, um caso que não tinha chance. Jesus reverteu aquele caso. E Maria, que já era uma mulher de Deus, tornou-se uma mulher muito melhor. Então, nós temos progresso em qualquer circunstância da vida. E sabe quem é o personagem principal de todo esse processo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se você é uma pessoa mediana nos problemas como Marta, Jesus resolve. Se você é um caso perdido como Lázaro, Jesus resolve. E se você é uma pessoa boa, Jesus te faz uma pessoa melhor ainda. Ninguém permanece como está quando Jesus se manifesta. O bom fica melhor. O caso perdido, ele restaura. E aquele que precisa de alguns ajustes, também recebe a graça. Procure ver se você se parece com Marta, ou com Lázaro, ou com Maria. Seja qual for o teu caso hoje, invoque o nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Porque Jesus na sua vida te fará uma pessoa melhor. Amém?